Olá, meu prezado e minha prezada, querida irmã e querido irmão em Cristo. Que a graça e a misericórdia de Deus estejam com todos vocês. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, trazer uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, palavra de vida eterna, palavra das promessas de Deus. Eu estou com o texto aberto em Atos 16, versículo 14, texto que eu estarei lendo para vocês. E a semelhança de Maria, que guardava no coração todas as palavras do anjo Gabriel, que possamos guardar no coração essa palavra. E certamente o Senhor nos dará compreensão acerca dela. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Eu quero dar ênfase aqui a esta última frase. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Meus irmãos, minhas irmãs, descansemos o coração em Deus. Nós, às vezes, por vezes outras, início de nossa fé cristã, ainda revolto nas mudanças na vida, embrionariamente falando, a questão da fé em Cristo, o zelo pelo Senhor. Nós queremos que as pessoas também tenham e recebam a Cristo como Salvador. Nós fazemos de tudo e até brigamos, mas a palavra de Deus não aprova isso. Porque a palavra de Deus diz que não é nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então o texto de Atos, quando Lucas escreve aqui, acerca dessa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, aqui aponta que ela era a sua profissão, ela era uma vendedora de púrpura. Ou seja, púrpura é um linho, um tecido finíssimo. E ela vendia, né? E diz um outro aspecto de Lídia, que ela temia a Deus. Há muitas pessoas que temem a Deus, mesmo ainda não sendo crente, tem um certo temor de Deus. A graça comum de Deus preserva no coração deste ou desta o temor a Ele. Tem pessoas que dizem, olha, não diga isso não diga isso, Deus não gosta. Então, há um certo temor de Deus. E eu queria pontuar algumas questões tão importantes para nós e que isso traga ao nosso coração paz, tranquilidade, por saber que é Deus que abre o coração de todo homem. Porque tanto a mim quanto a você, que hoje somos servos de Deus, quem éramos nós antigamente? Seguindo o mesmo curso de devassidão, e éramos por natureza, como diz a palavra de Deus, filhos da ira. Mas o Senhor, no tempo devido, no local adequado, falou o nosso coração, converteu o nosso coração a Ele. E o versículo diz aqui, o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Que coisa! É Deus que abre o coração. É o Senhor Jesus que abre o coração. Então, o Senhor vai abrir o coração de um pecador para que ele entenda a palavra de Deus.
ele entenda o Evangelho. Ele só entenderá as coisas de Deus pelo Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus não vai agir em um coração fechado. Ele abre o coração. Então, uma vez que o coração é aberto pelo Espírito de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, ele vai compreender, ele vai entender as coisas de Deus. As coisas de Deus. Paulo estava pregando ali, num sábado. Havia saído da sinagoga. Estava ministrando o Evangelho. Então, se as pessoas ainda não vieram à fé, os eleitos, ou seja, só virão à fé os que foram destinados à vida eterna. Se abrirmos em Atos 13, se não me foge a memória, que a gente às vezes se passa, versos 48. Então, Deus só abrirá o coração dos eleitos. É a verdade. É uma verdade. E diz aqui o versículo: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Atos, capítulo 13, versos 48. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então veja, se Deus abriu o coração de Lídia, foi porque Lídia, desde os tempos eternos, ela foi predestinada para ser serva de Cristo. Ela foi eleita para ser serva de Jesus. Ela foi escolhida para ser filha por adoção por meio de Cristo. Então, Deus abre o coração do homem para crer, para entender as coisas de Deus. O que nos cabe? Orar. O que cabe a nós é orar, insistir em oração. Spurgeon diz que não existe nenhum coração tão pedernido, tão endurecido, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, não possa derreter como cera. Temos que crer nisso, que é o poder de Deus que esmiuça o coração de pedra, derrete como cera e põe um coração de carne. Então, só vão crer os que foram destinados à vida eterna. Então, Spurgeon diz no livro Noite e Manhã, faço aqui a boa referência desse livro devocional, que tem sido o meu livro de cabeceira, o seu livro devocional também, depois da Escritura. Manhã e noite ele diz o seguinte, que a providência é serva da graça de Deus. E por providência, Lídia estava no local adequado. E a graça de Deus já estava operando no coração de Lídia, para que quando chegasse o momento, Deus abrisse o coração dela e ela compreendesse o Evangelho da salvação. Que mensagem de esperança! Deus é que vem ao encontro do homem. Zaqueu subiu numa árvore, mas foi Jesus que o avistou primeiro. É sempre Deus que avista o homem primeiro. Foi Deus que me avistou primeiro. Eu não queria Deus, não pensava no Senhor, né? Só queria saber de outras coisas. Mas a misericórdia de Deus veio ao nosso encontro. A graça de Deus preparou o momento, preparou minha alma para que no momento devido Ele mesmo abrisse meu coração e transformasse a minha vida. E no lugar adequado estava eu,
Pode ser um momento de dificuldade, como o apóstolo Paulo no caminho de Damasco. O lugar adequado de Deus transformar o coração de Paulo foi o caminho de Damasco. Jogou ele no chão, ficou 3 dias sem ver, nos quais nem comeu e nem bebeu. E diz que nesse período de 3 dias Paulo estava se consagrando a Deus. Paulo estava orando, ao ponto que Ananias, quando chega na casa, ele estava orando de joelhos dentro da casa. Mas Ananias ora por Paulo e Paulo é cheio do Espírito Santo, recobra a visão, cai de seus olhos como uma escama e é o maior pregador do Novo Testamento. Veja, querido irmão, meu querido irmão, minha querida irmã, não fiquemos perturbados ao ponto de perdermos os cabelos, o sono, a tranquilidade nossa. Não podemos perder a tranquilidade. Por quê? É Deus que abre o coração do pecador. Então continuemos a orar pela nossa família. Continuemos a orar pelos nossos. É Deus que abre. Olha o que diz a palavra, né? O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Tem muitas pessoas que, quando ouvem os trabalhos que nós fazemos, tão corriqueiro, tão simples na sua comunicação, pessoas que não são crentes, eu devo esperar na graça de Deus, que é trazida por meio de Jesus Cristo. Graça essa que vai abrir o coração dessas pessoas para crer na mensagem do Evangelho da Salvação. Spurgeon, mais uma vez, né, dizendo que não existe nenhum homem tão grosseiramente pervertido que não possa ser convertido pela graça de Deus. Deus abre o coração, porque para estes Jesus veio para morrer pelos pecadores ao seu tempo. Então, não fiquemos preocupados ao ponto de perder o sono, de brigar com a outra pessoa. Não, oremos, porque o coração é um terreno que só Deus palmilha, só Deus caminha o coração humano. E Deus, por sua misericórdia, vai colocar a pessoa no lugar adequado, no momento adequado, no dia adequado, para que essa pessoa receba esta graça maravilhosa que é ter o coração aberto, transformado e ouvir o Evangelho da salvação. E elas, pela graça do Senhor, pelo Espírito Santo, elas responderão positivamente. Ou seja, responderão em Cristo, porque fora dele não existe salvação. Maria não pode salvar ninguém. Não há outro mediador entre Deus e o homem. Só há Jesus como mediador. O apóstolo Paulo, em Atos 4,12, diz que não existe nenhum outro nome abaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Você invocará o nome dele, o nome de Jesus, como seu Senhor, porque Deus, por sua graça, querendo, há de abrir o seu coração. E você clamará: Senhor Jesus, meu Salvador. Que Deus te dê graça e continue orando, firme nas promessas do Senhor, que é Deus que abre o coração. Continuemos a orar. Spurgeon foi um grande pregador do passado e nos traz essa informação. Descansemos no Senhor, descansemos na sua providência, né? Que a providência é a serva da graça de Deus. Oremos para que o Senhor cerque a nossa família. Deus diz: com amor eterno te amei, com cordas de amor lhe atraí. Que Deus, peçamos a Deus: Senhor, atrai a minha família para o Senhor Jesus. Peçamos a Deus: Senhor, abre o coração da minha família. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Em nome de Jesus. Amém.